Boa noite, amado irmão e amada Boa noite. irmã. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para te convidar a cultuar o Senhor conosco no nosso culto doméstico. Vamos dar início a este culto então com uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine, que fale aos nossos corações. Pedindo à nossa irmã Clívia que esteja fazendo essa oração então. Amém. Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é poderoso, grandioso, formoso e não há outro Deus como Tu. Nós pedimos, Deus, que venha de encontro agora às nossas famílias, ó Pai. As famílias da Tua igreja. Cada um, Pai, que vai tirar um tempo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para ter um tempo de comunhão contigo, Pai. Um culto familiar. Buscar a Tua presença, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor engrandeça, ó Pai, a Tua palavra nos nossos corações. Amém. Que o Senhor se revele a nós, ó Pai, e nos faça crer, nos faça ver, nos faça entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que não há nada, Pai, que foge ao Teu controle. Nós louvamos o Teu nome e pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor receba, Senhor, as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos entoar um cântico de adoração ao nosso Senhor neste momento, louvando a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos àquele que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. É muito bom louvar ao Senhor. É muito bom ter este tempo onde nós lemos a palavra de Deus, onde nós oramos, onde nós entoamos cânticos ao nosso Senhor. Este tempo é muito gostoso e nós te convidamos ainda a cantarmos mais um hino para a honra e glória do nosso Deus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer
que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluias, aleluias. Eis-me aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica. Eu convido aí você de casa a fazer essa leitura conosco. Convido Alice e Clívia para que também leiamos juntos o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, 2 e 3. Um texto extremamente conhecido. Um texto extremamente falado. Mas um texto que muitas vezes ainda nos pega pelo pé. Vamos ler que você vai entender. A natureza da fé, Hebreus 11, 1, 2 e 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluias. Graças a Deus. Amados irmãos, por que é um texto tão conhecido? Por que nos pega pelo pé? Vira e mexe, nós estamos batendo de frente com este texto. Porque nós falamos acerca da fé, mas na maioria das vezes nós não demonstramos a fé que o Senhor requer de nós. Dentro deste mesmo capítulo, lá no verso 6, vai dizer que de fato, o escritor de Hebreus vai falar que pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus, e assim obteve a aprovação, que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, que pela fé homens e mulheres fizeram grandes coisas na história da nossa humanidade, porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outra forma, amados irmãos e irmãs, de agradarmos a um Deus que é Espírito, se nós não tivermos fé. Se nós não crermos naquilo que nós não enxergamos, naquilo que nós não vemos. Apesar de nós não podermos ver Deus de forma concreta, como eu estou vendo Clívia, como eu estou vendo Alice, como eu estou vendo esta mesa, como eu me enxergo aí na tela do celular, nessa gravação. Não é possível ver Deus dessa forma. Mas Deus, ele é tão misericordioso e grandioso que Ele nos deu N coisas para que pudéssemos ver e crer que Ele existe. Eu vejo Clívia, eu vejo Alice e eu me vejo. Eu não consigo ver outra explicação a não ser Deus. Tremendo, mas misericordioso, maravilhoso, operoso, poderoso, por nos criarmos da forma que nós somos, um diferente do outro. A nossa biologia, a nossa integridade física. Meu irmão, não tem outra forma. Então o Senhor, na sua grandiosidade, Ele nos permite, Ele não nos permite vê-lo, mas Ele nos permite ver tudo mais que Ele fez. O texto que nós lemos vai falar isso, que pela fé nós entendemos que foi o universo feito pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ele veio a existir daquilo que não era visível, daquilo que não existia. Ou seja, do nada Deus criou algo. Do nada Deus fez o universo, do nada Deus fez todas as coisas. E é somente pela fé que nós entendemos isso. Mas as coisas estão aí. E não há outra explicação. Apesar
da ciência, apesar da tecnologia, apesar de uma série de coisas tentar explicar, eles vão sempre, por mais inteligentes e por mais grandiosos que eles sejam, eles sempre vão chegar em um ponto das suas explicações, da sua racionalidade, onde eles vão chegar e parar e falar: daqui para frente nós não conseguimos dar mais nenhum passo. Tem que ter outra coisa soberana, maior, grandiosa daqui para frente, porque não tem outra explicação. Ou seja, é pela fé. E apesar de muitas pessoas não entenderem, não crerem nisso, elas entendem que não há outra explicação a não ser pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. O texto também vai dizer que, vindo de uma forma contrária, né? Nós começamos no versículo 3 e agora no versículo 2, o texto vai dizer que foi pela fé que os antigos obtiveram testemunho, ou seja, o escritor de Hebreus está falando ali para aquele povo que lá na antiguidade, ou que desde a antiguidade, aqueles povos, os patriarcas, os antigos, aqueles que viveram lá na época do Antigo Testamento, eles obtiveram um bom testemunho. O que é isso? Ou seja, nós olhamos para eles hoje, eles olhavam na época para quem o escritor de Hebreus estava escrevendo, e nós também hoje, nos dias de hoje, ao ler o texto, nós olhamos para aquele povo e de fato percebemos que eles não tinham nada em mãos, eles não tinham nada no seu campo de visão, mas eles seguiram crendo. Amados irmãos, o texto no primeiro versículo ele vai dizer que a fé é a certeza de uma situação que você espera, mas que ainda não aconteceu, você está esperando que ela aconteça, e é a convicção de fatos, ou seja, de circunstâncias reais, mas que você ainda não consegue ver, você ainda não consegue visualizar. E aí quando nós olhamos para os antigos que obtiveram este bom testemunho pela fé, a gente percebe inúmeras situações acerca de se olhar para o futuro, de se olhar, esperar algo que não se está vendo, de ter convicção de alguma coisa que você não consegue enxergar, por saber que Deus está ali. Quantas vitórias o povo de Deus, o povo de Israel alcançou, sendo eles minoria em material humano, né? Eles tinham, na maioria das vezes, muito menos pessoas do que os exércitos inimigos e muito menos poder bélico em relação aos inimigos. Quantas vezes nós não vemos a palavra de Deus nos falar que os exércitos tinham carruagens de guerra, carros de guerra, e o povo de Deus, o povo de Israel estava a pé. Quantas vezes a gente ouve falar que o inimigo do povo de Deus, o exército que se levantou contra Israel, era tamanho como as areias da praia, como um grão de areia na praia. Você já parou para contar grão de areia na praia, meu irmão? E ainda assim, o exército de Deus, o povo de Israel, eles oravam ao Senhor, ou seja, buscavam naquele que é poderoso e encaravam, porque sabiam que eles não estavam vendo a vitória, não tinha como ver. Todos os fatos, na realidade, levavam para a derrota, mas eles estavam indo pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se aqueles homens resolvessem não ir, porque estavam trazendo a circunstância diante daquilo que eles estavam vendo, ou medindo a circunstância por aquilo que eles estavam enxergando, eles com certeza não agradariam ao Senhor. Assim como nós também não agradamos. Quando nós fazemos uma leitura, identificamos a situação e ponderamos sobre ela com base naquilo que nós estamos vendo. E muitas vezes
nós sofremos porque nós não entregamos nas mãos daquele que pode fazer muito mais do que nós. Então esse povo alcançou o bom testemunho porque eles não mediam por aquilo que eles estavam vendo. Eles mediam por aquilo que eles não estavam vendo. Como é que você vê a vitória do fraco contra o forte, a não ser pela fé? Como você vê a vitória da minoria sobre a maioria, se não for pela fé? Mas Gideão teve uma estratégia. Meu irmão, mas essa estratégia só se deu por conta da fé que ele tinha, que aquilo ia dar certo. Porque Deus estava nesse negócio. Vai ele sem fé fazer aquilo? Ele nem ia. E se você ler o texto da história de Gideão, dos 300 e aquela coisa toda, você vai perceber como que as coisas foram acontecendo de forma pontual, à medida que Gideão ia fazendo aquilo que Deus o ordenou para fazer. Se você olhar toda a história de guerra do povo de Israel, todo o enfrentamento, você vai perceber a ação de Deus pontual, mediante a atitude de fé daqueles homens, daqueles reis, daquele povo, daqueles sacerdotes. Então eles obtiveram um bom testemunho por conta da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala, amados irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Homens e mulheres, se você pegar esse texto de Hebreus e dissecá-lo aqui na sua integridade, você vai perceber que homens e mulheres fizeram grandes coisas sem ter nada. Como é que um homem constrói um grande navio, uma grande arca, sem nunca ter chovido? Como é que um homem sai de um lugar onde ele tem tranquilidade, onde os seus parentes estão ali, para ir para um lugar onde ele não sabe, ele vai saber no meio do caminho onde que está indo. E ele ainda leva toda a sua família, todos os seus pertences. Ele se põe na estrada com base naquilo que ele não está enxergando. Irmãos, a gente quando sai para viajar, hoje em dia então, antigamente a gente usava aqueles mapas, né, do tamanho dessa mesa, para poder fazer um risco. Hoje a gente vai pelo GPS, e ainda assim a gente costuma errar, e ainda assim a gente fica com medo. Quantas vezes eu já medi viagem minha, né, de passeios familiares, ponto por ponto, cidade por cidade no GPS, e ainda errei o caminho. Ainda entrei numa estradinha que eu não sabia para onde que eu queria levar. E Abraão, ele sai sem direção nenhuma, apenas confiado na palavra do Senhor. É destes homens, é destas mulheres que a Bíblia cita, Noemi, Ruth, Esther. É desse povo que nós estamos precisando. É esse povo que nós estamos precisando ser. Para a honra e glória do nosso. Então, amados, nós estamos falando que este é o tempo de nós também darmos bom testemunho por conta da nossa fé para aqueles que virão. Gente, sabe aquele povo que viveu lá em 2020, na época da grande pandemia do coronavírus? Pois é, eles venceram pela fé. Irmãos, há muito tempo a gente vem buscando angariar algumas Bíblias para poder pregar o Evangelho, entregar para as pessoas que não têm, para abençoar os trabalhos que a gente tem feito através da igreja. E aí, irmãos, essas Bíblias chegaram hoje. Essas Bíblias chegaram hoje. Mas você me pergunta, o que eu vou fazer com isso? Agora nós não estamos nem com porta aberta de igreja. Meu irmão, é agora que nós damos o bom testemunho da fé. É agora que nós damos o bom testemunho, sabedores de que nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo.
E se essas Bíblias chegaram agora, é porque agora é o tempo propício que o Senhor quer entregá-las, Amém. que o Senhor quer levá-las à mão de alguém. Oh, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, enxergue lá na frente. Não fica preso ao que está acontecendo aqui, não. A palavra de Deus nos diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E o que você está esperando, meu irmão? Não é muita conversão de vida? Não é que o povo se quebrante na presença do Senhor? Então faça por onde isso acontecer. A palavra de Deus nos diz que a fé é a convicção de fatos que nós não estamos vendo. Bom, irmãos, eu tenho uma história para contar acerca de fato que não se está vendo, mas não dá para contar agora não, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Mas a gente estar sabendo, a gente ter a certeza que, independente se não está parecendo glorioso aos nossos olhos o que nós estamos fazendo, o pouquinho que a gente está fazendo aqui e ali nesse momento, o fato da igreja estar de porta fechada, creia, tenha convicção de que apesar de nós não estarmos vendo, o Senhor está fazendo uma grande obra nesse tempo. E eu falei isso domingo na nossa live, que esta igreja, Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar. E essa igreja nunca mais será a mesma. Amém. Depois que esse tempo passar. Nunca mais será a mesma. Porque Deus está trabalhando. Eu tenho convicção disso. Então, amado irmão, em nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé que Deus está operando, tenha fé que Deus está fazendo. Tenha fé, ainda que você não esteja vendo, ainda que pareça ser desproporcional uma coisa pela outra, tenha fé. Espera no Senhor. Uma palavra aí para aqueles que estão com entes queridos em hospitais, passando por dificuldade de enfermidade. Tenha fé que o médico dos médicos vai atuar. Amém, Jesus. Pai de Margiane, Em nome de Jesus. cunhado de Denis, Irmãs de Valdomiro. a irmã de Valdemir lá em Belo Horizonte, acho que é sobrinho dele também. Tenha fé, irmãos, tenha fé que Deus está operando. Nós estamos orando e Deus está operando. Em nome de Jesus. Nós queremos finalizar agora este momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça a nossa fé e nos aumente a nossa fé, porque estamos vivendo momentos difíceis. Não é fácil ter fé. E eu tenho certeza que Deus aumentou poderosamente a fé de Abraão quando mandou ele ir para onde ele não sabia. Aumentou poderosamente a fé de Noé quando mandou ele construir um barco num lugar que não tinha nem lagoa, irmãos. Eu tenho certeza que Deus aumentou a fé desse povo. E assim como ele aumenta a minha e a sua, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos finalizar. Pedir a Alice que esteja orando, pedindo a Deus para nos aumentar a fé. Na simplicidade dela, na alegria. A gente tem certeza que Deus está ouvindo. E assim a gente finaliza em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, Senhor maravilhoso, misericordioso, Pai, hoje nós estamos aqui debaixo da Tua presença novamente. Pai, hoje nós viemos aqui pedir para que, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor. Fé é uma coisa tão necessária todos os dias de nossa vida. Amém, Jesus. Fé de que vamos acordar no outro dia, a fé de que vamos ter um dia bom, a fé de que vamos Jesus. ter a nossa família com saúde, ó Pai. Aumenta a fé do nosso povo, nesse momento onde é a única coisa que nós precisamos. Um momento onde os corações estão tristes, famílias estão com dificuldade. Amém, Jesus. Pai, aumenta a fé dessas pessoas para que elas Jesus. creiam que o Senhor pode tudo e que o Sim, Senhor vai Deus. melhorar a nossa situação. Sim, Amém, Deus. Jesus. Em todo o tempo, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. Tenha uma ótima noite, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Tchau!